Tá bom. Então, como é que a gente vai usar isso para resolver? Como é que a gente resolve um problema desses numericamente? Ora, a gente pode começar, né? Se a gente olhar para cá, deixa eu abaixar mais o quadro aqui para vocês poderem ver. Não abaixa mais do que isso. Vocês estão vendo o que está escrito ali? O que está escrito ali, nós estamos relacionando, né, obtendo a derivada numa posição t a partir da posição no instante t e da posição no instante t mais ΔT. A gente vai obter a segunda derivada no instante t a partir de uma relação entre a derivada em t mais ΔT e a derivada no instante t. Tá? O que a gente pode fazer? Começamos em t igual a zero. Tá? Para resolver um problema desses, a gente precisa conhecer o que a gente chama de condições iniciais, então eu preciso conhecer a posição inicial e a velocidade inicial. E eu vou considerar um instante posterior, né, com uma diferença de tempo muito curta. Vou obter, a partir dessas duas relações, né, as novas variáveis e usar essas novas variáveis para obter no instante ainda posterior, e assim por diante. Tá? Claro que para fazer isso, eu preciso conhecer a equação diferencial que eu quero resolver. Tá? Então, exemplo. Né? A gente escreveu aqui, vamos supor que eu tenha x em t igual a zero, igual a um certo x0, v em t igual a zero, igual a v0. Ok? Vamos colocar isso na expressão de x no instante ΔT. Como é que eu obtenho x no instante ΔT? Ora, está escrito ali, né? Eu obtenho x no instante ΔT conhecendo x no instante t e v no instante t. Né? Se eu olhar para aquela expressão e eu inverter aquela expressão, o que ela vai me dizer? Ela vai me dizer que x em ΔT é igual a x0 mais v0 ΔT. Correto? Puxa, essa expressão é muito surpreendente para vocês. Vocês nunca viram essa expressão antes, né? O que a gente fez aqui? Nós aproximamos o movimento num intervalo de tempo muito curto, né, por um movimento com velocidade constante, não é? Não é exatamente isso que a gente fez? E, de fato, se eu me restringo a intervalos muito pequenininhos, eu posso fazer isso. Tá bom. Mas agora a gente vai fazer outra coisa. A gente agora vai pegar e fazer a mesma coisa baseada na equação de cima para obter dx dt no instante ΔT. Ora, não é exatamente a mesma coisa? Dx dt no instante ΔT vai ser igual a v0 mais d2x dt2 no instante zero vezes ΔT. Não é isso? Mas quanto vale d2x dt2 no instante zero? Para isso eu tenho a equação diferencial. A equação diferencial me diz que isto aqui é igual a menos ômega ao quadrado x0. Certo? Então, olha só que interessante. Eu consigo obter x de ΔT aqui, v de ΔT, como sendo v0 menos ômega ao quadrado x0. Agora eu tenho as condições iniciais, né, para obter x no instante 2 ΔT e v no instante 2 ΔT. Certo? Eu posso escrever uma rotina em que eu vou calculando isso sucessivamente. Correto? Tá bom. A gente pode pegar e fazer isso, implementar isso numericamente, e nós vamos obter, né, um comportamento gráfico de x em função de t. Certo? Isso aqui nos permite obter um comportamento gráfico
de x em função de t. Então, t x de t. Tá? Oi? Pode só deixar mais claro como você chegou nas coisas? Você resolveu as derivadas ali? É isso? Não, veja, o que eu escrevi ali? Ótimo, pergunta, finalmente. Ótimo. O que eu escrevi ali? Definições. Eu não escrevi nada além da definição. Certo? Aquilo ali se aplica exclusivamente ao problema que a gente está tratando? Absolutamente geral. Até aqui, o que a gente escreveu é absolutamente geral. Onde que a gente particularizou? Aqui. Aqui nós dissemos, a nossa equação diferencial que a gente quer resolver é tal que em cada instante de tempo, d2x dt2 é igual a menos ômega ao quadrado x. Tá certo? Com isso, a gente consegue escrever uma equação para x de ΔT que depende só das condições iniciais que eu conheço, uma equação para dx dt, ou v de ΔT, que também depende só das condições que a gente conhece. Certo? E agora eu posso usar exatamente a mesma coisa para achar, a partir de x de ΔT e v de ΔT, eu posso achar x de 2ΔT, v de 2ΔT. E assim por diante. Fazer um processo iterativo. Certo? Eu estabeleço agora as novas condições iniciais para a próxima iteração. E com isso a gente pode calcular numericamente a solução. Segunda pergunta e terceira, na ordem. Não falta um ΔT ali embaixo? Se falta um ΔT aqui embaixo, falta um ΔT aqui embaixo. Importante, né? Importantíssimo, porque a dimensão estava errada. Né? Dimensão aqui, comprimento por tempo. Dimensão aqui, comprimento por tempo ao quadrado. Opa, está errado. Ok? Eu poderia dizer para vocês que isso é uma estratégia didática pedagógica, né? De inserir erros para ver se vocês estão prestando atenção. Vou deixar isso misterioso. Tá bom. Terceira pergunta. Era a mesma? Tá bom, então é uma pergunta degenerada. Ok. Depende, obviamente, das condições iniciais. Né? Para a gente resolver, isso vocês já sabem também. Né? A segunda lei de Newton, está escrita, né, F igual a ma, essa segunda lei de Newton é uma equação diferencial de segunda ordem. Formalmente, como é que a gente resolve uma equação diferencial de segunda ordem? Eu tenho uma segunda derivada, eu quero conhecer a função. O que eu preciso fazer para conhecer a função a partir da segunda derivada? Antiderivar duas vezes, né? Mas cada vez que eu faço uma antiderivada, aparece uma constante de integração. Então, para resolver uma equação diferencial de segunda ordem, eu preciso arbitrar duas constantes de integração. Tá? As constantes que a gente chama de condições iniciais. A gente poderia dar a posição no instante t igual a zero, a posição num outro instante de tempo qualquer. Também funcionaria. Tá? Mas a gente tipicamente escolhe dar a posição e a velocidade no instante inicial. Tá bom. Ao invés de mostrar para vocês o que sairia desse cálculo numérico, tinha planejado fazer usando o projetor. Eu vou arriscar o meu celular. Eu vou arriscar o meu celular da seguinte forma. Esses bichinhos aqui são realmente interessantíssimos. Eles têm vários sensores. Tá? Em particular, eles têm sensores de aceleração. Tá? E tem pessoas que são muito generosas e escrevem aplicativos para usar esses sensores. Então eu achei ontem um aplicativo, por acaso, que tem vários desses sensores e tem, por exemplo, sensores de mecânica e um dos aplicativos associados é um aplicativo associado ao movimento de uma mola. Então o que eu vou fazer é que eu vou vir aqui, eu tenho acelerômetros, né, em 3 direções. Eu vou vir aqui, eu vou
arriscar o meu celular, como eu falei. Vou prender ele. Ups. Pronto. Vou prendê-lo aqui. Vou colocar o sistema para rodar. Espera aí. Vou colocar o sistema para oscilar. É difícil fazer isso numa única direção. Vou tentar pausar. E agora, eu vou tentar mostrar para vocês. O ideal era que eu tivesse, de fato, a tela. Vocês conseguem enxergar o que está aqui? Algum de vocês consegue? Quem está na frente consegue enxergar claramente. Tá? A gente pode fazer isso com calma e eu posso registrar isso para mostrar para vocês no Data Show depois. Mas qual é a cara dessa função? Para quem está conseguindo ver, qual é a cara dessa função? A cara dessa função é nada. Qual é a cara dessa função? Se vocês tivessem que chutar uma função, que função vocês chutariam? Uma função senoidal. Né? Bom, de fato, se a gente pegar, né, e fizer o processo de integração e ir atualizando os valores, etc., a gente vai encontrar uma coisa, né, com essa cara aqui. Depende, é claro. Ups. Depende, é claro, da condição inicial, a gente vai encontrar algo que tem essa cara aqui. Tá? A gente pode fazer com mais cuidado a mesma experiência para tentar garantir que só um dos acelerômetros, né, ele oscile só numa direção, ok? Mas o que vocês observaram é muito próximo de um movimento que a gente chamaria de harmônico. Vamos lá, eu estou hoje disposto a arriscar meu celular, né? O que vocês observaram é muito próximo de um movimento harmônico. Como vocês podem perceber, é difícil manter ele oscilando só numa direção. Ups. Pronto. E de novo, né, se eu olho a tela, vou ser generoso. Tá? Se eu olho a tela, depois vocês vão poder ver no YouTube. Se eu olho a tela, o que eu vejo é uma função que parece uma função senoidal. Tá bom. Professor, Oi. esse ômega, ele é a velocidade angular do que exatamente? Ele é a velocidade angular do quê? Por enquanto, de nada. Tá? Mas a gente usa o mesmo símbolo para expressar isso e uma velocidade angular. Não é à toa. Tá? A gente vai chegar lá. Tá bom? Não sei se na aula de hoje, mas a gente vai chegar lá. Tá bom. Bom. Indica, parece senoidal. Parece senoidal, uma das coisas que a gente pode fazer é investigar se de fato uma função senoidal pode ser solução para esse problema. O que seria uma função senoidal? Um seno. Bom, eu quero que dependa do tempo, então de alguma coisa. Eu posso ter um seno simplesmente do tempo? O argumento de uma função trigonométrica pode ser dimensional? Pode ter dimensão? Não. Não. O argumento de uma função trigonométrica é um arco. Um arco é adimensional. Então não pode ter dimensão, o que significa que eu preciso de alguma constante aqui dentro, né, para dizer essa constante vai ter que ter a dimensão de inverso de tempo. Tá? O que eu vou procurar saber agora? Quanto vale ddt de seno de c vezes t? Qual é a derivada da função seno? Bom, é a função cosseno, mas o argumento é c vezes t, então isso aqui vai ser c cosseno de c vezes t. Agora eu venho aqui e derivo
d dt de cosseno de c vezes t. Quanto é que dá isso aqui? Menos c vezes seno de t. Eu falei t, mas obviamente eu queria dizer ct. O que isso implica? Isso implica que tanto d2, dt2 de seno de ct vai ser menos c ao quadrado seno de ct, quanto d2, dt2 de cosseno de c vezes t vai ser menos c ao quadrado cosseno de c vezes t. Ou seja, se eu escolher como função x de t igual a seno de c vezes t, eu posso escolher isso como x de t? Posso? Qual é a dimensão de x de t? Comprimento. Eu preciso de alguma constante aqui que tenha dimensão de comprimento, né? Porque seno não tem dimensão. Então, x de t é igual a um certo A seno de ct, onde A tem dimensão de comprimento. Isso vai implicar d2x dt2 igual a menos c ao quadrado x, o que significa que eu vou simplesmente substituir c por ômega. Se eu escolher x de t igual a vamos fazer diferente, eu vou escolher isso como A seno de ômega t, B cosseno de ômega t, isso implica que d2x dt2 é menos ômega ao quadrado x do mesmo jeito. Então, esse é um exemplo, né, de problema assimétrico. A gente, a priori, não sabe resolver o problema, não sabe achar a solução do problema, mas se derem uma solução para a gente consegue testar e ver muito facilmente se é ou não solução do problema. Certo? Isso tem outro tipo de conotação. Na verdade, a gente não sabe ainda resolver esse problema, né? Achar a solução. A gente vai ver que nós temos estratégias para achar essa solução e para achar soluções de problemas mais complicados do que esse aqui. Inclusive, alguns que nós vamos resolver aqui durante o semestre. Ok. Antes da gente ir adiante, vamos levar em consideração uma questão. Bom, e agora eu posso apagar isso aqui, porque a gente já sabe que tudo que nós estamos tratando aqui, se aplica não só a esse sistema massa-mola, mas se aplica a qualquer sistema na vizinhança de uma posição de equilíbrio estável. Paulo, durante esse curso nós vamos ter exemplos numéricos ou exercícios? Vamos lá. Exercício, né, como o próprio nome diz, é algo que serve para as pessoas se exercitarem. Então, não tenha dúvida, vocês terão muitos exercícios. Tá? Nós teremos exemplos numéricos, nesses exercícios haverá vários exemplos numéricos. Se a gente vai ficar em sala fazendo exemplos numéricos, a minha tendência é dizer que não. Tá? A gente não vai conseguir ter tempo de ficar resolvendo exercícios em sala. Tá? Isso é uma previsão. E aí é uma questão da gente conseguir saber qual é o melhor uso do pouco tempo que a gente vai ter juntos. Tá? Eu acho que o melhor uso desse pouco tempo que a gente vai ter juntos é discutir questões de caráter um pouquinho mais geral do que resolver problemas muito específicos. Tá? E o espaço para a resolução desses problemas, primeiro, vocês têm listas que, se bobear, até já estão no site, no STOA. Vocês já podem baixar a lista de exercícios e já podem começar a se exercitar. Tá? Segundo, horário de atendimento com os monitores. Tá bom? Então, vocês vão ter horário para discutir com os monitores de forma qualificada. O que a gente pode fazer ao longo do semestre é que a gente pode eventualmente reservar um pouquinho de tempo, seja no começo, seja no final de cada aula,
para discutir algumas dúvidas que vocês tenham tido em problemas, tá bom? Mas, como eu disse, o nosso tempo é muito limitado, então a gente tem que realmente fazer o melhor uso dele. Dito de outra maneira, gente, o que a gente vai discutir e abordar aqui é principalmente método, construção, não, do conhecimento. A aplicação disso depende muito de vocês trabalharem e trazerem dúvidas. Tá? Eu costumava dizer que quando a gente fica resolvendo problemas para alunos em sala, o professor vem e resolve o problema e o aluno copia a resolução do problema, eu costumava dizer que não há aprendizado nenhum para o aluno. Pode-se dizer que há um aprendizado, talvez, para o aluno, é que ele vê que alguém sabe resolver aquele problema, mas não é ele. Tá? Então, resolver problema, gente, é muito importante que vocês tentem fazer. É o único jeito de aprender, não tem outro jeito.